Olá, você está no canal DNA das Marcas e hoje começaremos uma nova série de vídeos chamada Falência. Espero que gostem. No vídeo de hoje, falaremos sobre a falência da Livraria Saraiva. Descubra o que aconteceu com a empresa, uma livraria centenária e gigante no setor literário que acabou falindo devido a vários fatores infelizes, que juntos acabaram por encerrar as atividades e a sua história tão longa que parecia inabalável. Tudo teve início em 1914, quando um imigrante português, Joaquim Ignácio da Fonseca Saraiva, fundou uma pequena livraria no Largo do Ouvidor, na cidade de São Paulo. Começou vendendo livros usados, como a livraria ficava perto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Rapidamente, a pequena livraria, chamada à época de Livraria Acadêmica, adquiriu fama entre os estudantes e professores da região. Desde a fundação, a Livraria Acadêmica começou também a se aventurar na editoração. Nas décadas seguintes, tornara-se a mais conceituada editora de livros jurídicos e expande a venda de literaturas gerais, didáticas e de ciências. Devido ao sucesso da Livraria Acadêmica, é tomada a decisão de transformar-se em sociedade anônima, nascendo a Saraiva S.A. A força da Saraiva era tão forte entre os estudantes de direito que um grande número deles vão até a livraria, só para assinar ações da empresa. No começo dos anos 70, foi inaugurada a segunda loja na Praça da Sé, na cidade de São Paulo, começando efetivamente a rede de lojas, que seguiria a todo vapor na década de 80, abrindo mais lojas em outros estados. Nos anos 90, a Saraiva continuava a se expandir cada vez mais, agora também investindo no setor editorial didático, adquirindo a editora atual. Inaugurou na mesma época a sua loja virtual, uma das primeiras do Brasil. Na década de 2000, a expansão simplesmente não parava. A empresa estava crescendo em um ritmo acelerado, o que encorajou a continuar suas aquisições. Comprou a Pigmento Editorial em 2007, aumentando sua participação no mercado editorial didático. A ambiciosa expansão teve seu ápice quando, em 2008, a Saraiva adquiriu a Rival Siciliano, incluindo todas suas lojas físicas e o site. Até então, já haviam 38 lojas físicas, 21 das quais eram as Mega Store, lojas especializadas em uma grande variedade de livros nacionais e importados, CDs e DVDs, eletrônicos, informática, games, softwares, revistas e produtos de papelaria. A Siciliano possuía 50 lojas e 11 franquias, que foram absorvidas pela Saraiva. Já eram 1.600.000 clientes ativos e de 2 milhões de associados ao cartão Saraiva Plus. Apesar do primeiro livro digital ter surgido em 1971, a Amazon já vendê-los desde 1995 nos Estados Unidos e da expansão do segmento de e-books ter ficado quente na década de 2000, a Saraiva só resolveu entrar nesta tendência em 2010, quando lançou uma plataforma de livros digitais, a Saraiva Digital Reader. Embora o começo dos anos 2010 terem começado promissores para a empresa, esse seria uma calmaria momentânea, já que águas turbulentas começariam a surgir nos próximos anos. Ainda em 2012, a Saraiva obteria um lucro líquido de 78 milhões de reais, mas nos anos seguintes esse resultado nunca mais seria alcançado. No ano seguinte, a empresa ainda estava no seu plano de expansão, com mais inauguração de lojas e com mais uma aquisição, a compra da editora Érica. Mesmo com a queda do lucro líquido para 13 milhões de reais, não parecia ser uma preocupação para a Saraiva, apesar de começar a se endividar. Quando se deu conta, a empresa já tinha uma dívida líquida de 544 milhões de reais no ano de 2014. Ao perceber que as coisas estavam um pouco descontroladas, a Saraiva tentou sanar o rombo, vendendo alguns ativos que tinha adquirido ao longo dos anos. Em 2015, anunciou a venda da sua parte editorial e educacional pela quantia de 725 milhões de reais para a Somos Educação, que fazia parte da Abril Educação. O foco agora era o varejo. Todos os seus olhos estavam voltados às suas 112 lojas físicas, juntamente com a loja online, que já era considerada uma das maiores plataformas virtuais do comércio brasileiro. Parecia que as coisas haviam melhorado para a empresa com a inclusão de uma grande quantidade de dinheiro vinda da venda dos ativos educacionais e editoriais, e que bastaria o varejo para que pudesse equilibrar as contas novamente. Infelizmente, sabemos que não foi bem assim. Até a repentina notícia de que a Saraiva ia fechar 20 de suas lojas de uma só vez em outubro de 2018. A justificativa foi a crise macroeconômica da época, onde o país ainda patinava para recuperar-se da recessão iniciada em 2016. Os empréstimos ficavam cada vez mais difíceis para bancar a expansão agressiva dos anos 2000 e já não conseguia mais honrar as dívidas bancárias.
No mês seguinte, em novembro de 2018, veio a bomba. A Saraiva pediu recuperação judicial na justiça, pois já havia acumulado uma dívida de 675 milhões de reais e já não conseguia mais pagar seus fornecedores há algum tempo. Entre os credores estavam também grandes bancos, como o Banco do Brasil, cuja dívida somava mais de 90 milhões, e o BNDES, com dívida de mais de 40 milhões de reais. Essa crise não só prejudicava a própria empresa, mas também atingiria em cheio outras editoras que dependiam de grandes varejistas, como a Saraiva e a Livraria Cultura, que também pediu recuperação judicial na mesma época. Isso causou um abalo no setor literário varejista, que já não estava bem das pernas. Começando por outra livraria, a La Selva, que pediu recuperação judicial em 2013 e faliu em 2018. Devido ao pedido na justiça, a Saraiva precisava apresentar um plano de recuperação da empresa, onde propõe o que vai fazer para sanar as dívidas. Esse plano só foi aprovado em 2019, onde a proposta consistia em pagar 5% da sua dívida, atualizada à época em 684 milhões de reais, enquanto esperava pela homologação do plano de recuperação na justiça, que demorou 9 meses para sair, a Saraiva ainda lutava com ações de despejo e tinha que fechar mais lojas. Então, mesmo com todos os mecanismos possíveis, a Saraiva continuava com seu superendividamento nos anos seguintes. Devido à situação preocupante, a empresa pediu aditamento do plano de recuperação, um ajuste que foi aprovado pelos credores e pela Justiça em 2021. O plano: vender todas as lojas físicas da Saraiva e o comércio online. Acontece que não houve interesse na compra dos ativos da empresa. 3 tentativas de venda foram realizadas. Para provar que conseguiria quitar as dívidas, apresentou até um laudo de viabilidade financeira econômica, prevendo aumento da receita de até 80% em 2022. Já era tarde. Foram fechadas mais de 13 lojas. De mais de 100 lojas espalhadas, haviam apenas 5. Porém, em setembro de 2023, essas não existiam mais. Todos os funcionários foram demitidos e mantiveram somente o comércio online. Em outubro de 2023, chega ao fim uma das maiores livrarias do Brasil. A empresa pede à justiça a autofalência, devido ao descumprimento do plano de recuperação. Finalmente, é declarada a falência. A loja online foi desativada e a Saraiva, que já foi uma gigante do setor varejista de livros, sempre expansiva e inabalável, é só uma lembrança para os que já frequentaram suas lojas. Muito se discute o que teria levado uma das maiores livrarias brasileiras, com mais de 100 anos de idade e tradição forte, a um fim tão triste e melancólico. Será que os brasileiros se desinteressaram em ler livros? A tecnologia engoliu o varejo tradicional de lojas físicas? Qual o motivo da crise literária? Vários fatores contribuíram para a gradual deterioração da situação do setor, e essa tendência começou a ficar mais evidente durante a década de 2010. Alguns dos fatores, como o crescimento do comércio eletrônico, encabeçado pela Amazon, as mudanças nos hábitos de leitura dos consumidores, com o aumento no uso de dispositivos eletrônicos, como Kindle, e a popularização dos leitores de e-books, contribuíram muito para a percepção de que houve um declínio do setor literário. O aumento dos custos operacionais para se manter uma loja física no Brasil também adicionou uma pitada de tempero neste caldeirão que transbordou para as livrarias como a Saraiva, entre tantas que também faliram. A falta de visão da empresa não pode ser diminuída, pois a expansão agressiva demais ocasionou problemas financeiros e o timing ruim de outras decisões acabou contribuindo ainda mais para o fim da Saraiva. Apesar da crença geral de que o brasileiro não gosta de ler, o setor literário não desmoronou como parece. O brasileiro não deixou o hábito da leitura, só mudou de livro físico para livro digital. O faturamento com as vendas online cresceu mais de 1000% no último ano. Foi de 500 milhões de reais para incríveis 6 bilhões de reais, incluindo as compras de livros online, além dos de papel. Pela primeira vez na história, a população está preferindo comprá-los pela internet a frequentar lojas físicas, segundo uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo resultado foi divulgado em maio de 2023. Então, o setor literário não colapsou completamente. Um exemplo de varejo que ainda está em pé é a Livraria Leitura, se expandindo e inaugurando lojas. Este vídeo foi sobre a série do canal, Falência. Espero que tenha gostado. Quais lembranças você tem da Livraria Saraiva? Diga nos comentários o que achou e que empresas gostaria de ver retratadas nesta série de vídeos. Obrigado por assistir. Valeu!